Para mim, o grande mérito do marxismo não é a sua influência, razoável até os dias de hoje, mas o fato de ele existir até os dias de hoje. Eu sou o professor Eduardo Simões, esposo e pai, e esse é o nosso canal. Bem, eu queria começar este vídeo lendo para vocês uma das definições do termo milenarismo aqui no dicionário OAS da língua portuguesa. Vejam bem o que diz. Qualquer movimento de natureza política e religiosa que se caracteriza pela espera da salvação iminente e coletiva deste mundo. Abre parênteses. Decorrem geralmente como resposta a uma situação de conflito. Fecha parênteses. Nesse sentido, nós podemos dizer, sem ter medo de errar, que a doutrina marxista é uma doutrina milenarista. Bom, entre as grotescas contradições da teoria marxista, eu escolhi umas 4 delas para explorar com vocês nesse vídeo e no próximo, né? Porque eu achei importante que as pessoas comecem a refletir sobre aquilo que pensam, que defendem, mesmo porque o marxismo é, até os dias de hoje, na América Latina, muito influente, e as pessoas parecem que não estão se dando conta de que defendem ou convivem com uma coisa absolutamente ilógica. A primeira contradição eu retirei de um vídeo do professor Olavo de Carvalho, onde ele sacou muito bem uma questão fundamental. Porque a teoria marxista diz, tanto no Manifesto Comunista, principalmente no Manifesto Comunista, como em outros escritos de marxistas importantes, né, que a história do mundo deverá evoluir fatalmente para a construção de uma sociedade socialista. Isso é científico, né? Isso é inevitável. Mas, ao mesmo tempo, vejam o mistério, é necessário, é fundamental que as pessoas se engajem e façam acontecer essa sociedade socialista. Como as pessoas podem, pela sua ação, né, atrasar ou antecipar essa sociedade, o que de uma certa forma põe em xeque a sua inevitabilidade. Mas vamos por etapa. Então, o Marx diz que o socialismo deverá acontecer de qualquer maneira, porque uma das justificativas dele é que a burguesia deverá avançar cada vez mais na exploração dos mais pobres, até que vai criar um mundo completamente inviável. A resposta para isso são 2 alternativas possíveis. Ou o mundo se acaba no caos completo, ou a classe proletária toma a frente do processo e institui o socialismo e salva o mundo, né? E dá início a um mundo de prosperidade, de paz, de harmonia, de solidariedade, etc, etc. Ou seja, refunda o paraíso terrestre de Adão e Eva praticamente. Mas aí vem a questão: se o processo é inevitável, né, se Marx procura mostrar por A mais B que não tem como a classe operária não tomar o poder e não tem como a burguesia não se enforcar, né, na sua própria prosperidade, então por que tanta ênfase na importância da ação individual? Porque ao mesmo tempo que se prega a inevitabilidade histórica, se prega também, se defende também com muita ênfase e até com muita violência a necessidade do indivíduo se engajar na luta e fazer a transformação do mundo. O problema é que a transformação mais geral, ela decorre até de uma lei da natureza, se nós entendermos bem aquilo que Marx falou, né? Ela decorre de um processo natural, de uma lei da natureza que vai fatalmente levar o mundo
ao socialismo. Então, a melhor atitude, no caso desse, seria você esperar esse socialismo acontecer. Mas no momento que você impõe a intervenção de seres humanos no processo, você está tirando o processo, na verdade, né, das mãos da natureza para colocar nas mãos, nos critérios, na capacidade dos indivíduos. E aí quando você transfere digamos assim, a transformação do mundo, da natureza para o indivíduo, você coloca essa transformação nas mãos do contingente, daquilo que pode acontecer ou não. Ou, de repente, o indivíduo ele vai analisar a realidade a partir das suas características, a partir da sua experiência pessoal. Portanto, ele pode perfeitamente interpretar mal, interpretar errado um outro ponto da teoria marxista, um ou outro ponto dos indícios que a natureza ou que a sociedade ao seu redor lhe transmite, e aí provocar um desvio doutrinário. E é isso que a gente, por exemplo, viu muito nas primeiras experiências de socialismo marxista no mundo, né? Onde ficavam aqueles diversos elementos, os soviéticos, iugoslavos, albaneses, chineses, acusando um ao outro de desvio doutrinário. Ninguém se entendia. Mas isso só podia dar nisso mesmo, porque, afinal de contas, cada indivíduo vai fazer a leitura da doutrina de Marx e do que acontece na sociedade ao seu redor, na natureza, enfim, de acordo com sua experiência pessoal. Então, aí você coloca uma contradição tremenda. Ou o processo é inevitável e você vai chegar a ele, principalmente se não interferir, ou você começa um processo de interferência furioso, né, violento, como os marxistas fizeram até os dias de hoje e fazem até os dias de hoje, né? E aí você pode dar ele uma direção completamente inesperada e não chegar não chegar no objetivo pretendido, pelo contrário, até ampliar a desgraça e o sofrimento do mundo, que parece que é o que mais tem acontecido com as experiências marxistas, né? Então, dessa contradição assim, brutal, visível, não dá para esconder, né? Redundou que os marxistas acabaram se fixando em alguns pontos, que hoje o projeto geral de mudança de sociedade está totalmente perdido. Então eles estão se fixando num ponto. Qual é? A hipertrofia do Estado. Justo o Estado que desde o início foi acusado pelos marxistas de ser um instrumento de classe, de opressão, etc. É esse elemento da estrutura social que os marxistas estão enaltecendo, que os marxistas estão empoderando, né? Criando toda sorte de distorção. E essa hipertrofia estatal, né, ela tem na sua contraparte política, né, o aumento da repressão policialesca tremenda. Isso foi visível claramente na experiência soviética, na experiência socialista mais fechada chinesa, hoje na Venezuela, em Cuba, onde ele se estabiliza, onde os comunistas se estabelecem, a repressão policial cresce profundamente, a interferência do Estado também cresce. Essa interferência na economia tem levado, por exemplo, à estagnação econômica, porque o Estado não consegue controlar todas as variáveis que entram no processo de formação de riqueza de uma nação. E na sociedade tem se observado também o avanço da perda da solidariedade e da atomização social. E o exemplo disso é o aumento brutal da violência nos países onde hoje existe um governo socialista assim mais caracterizado, né? Na União Soviética foi a mesma coisa, do fim da União Soviética saiu uma máfia terrível, na Venezuela a coisa nem se fala. Então aconteceu tudo justo o contrário do que o velho Marx previa. Um outro ponto também é a questão da mudança da natureza humana. Ele diz o seguinte, o Marx diz o seguinte: no início as comunidades viviam de forma solidária, repartindo tudo em comum, o chamado comunismo primitivo, provavelmente ali do fim do Neolítico, início antes das grandes civilizações agrícolas, etc., onde não havia propriedade privada e havia uma solidariedade intensa entre os membros da equipe, da comunidade, todo mundo era igual, etc, etc.
Então, essa visão, primeiramente, essa visão do socialismo, do comunismo primitivo, ela é muito idealizada, ela foi uma construção feita a partir de um esquema muito assim, fantasioso, criado no século XIX a respeito das tribos indígenas, supondo características e virtudes que, na verdade, os europeus ou os intelectuais europeus aspiravam por essas virtudes, mas não era a virtude dos índios, comuns aos índios, aos indígenas em geral, os povos da floresta em geral, porque eles eram humanos e as aspirações desses intelectuais não eram tão humanas assim. Então, ele diz o seguinte: bom, a partir de um determinado momento aconteceu o surgimento da propriedade privada, seja por conta da agricultura, seja por conta simplesmente de um desejo de alguém. O Rousseau fala que simplesmente alguém cercou um campo e de repente disse: esse é meu, e aí começou toda a desgraça do mundo. O Engels fala que a propriedade privada começa na agricultura, mas não explica por que, se era tão natural, se era da natureza humana a solidariedade, por que de repente se abriu mão dessa solidariedade? Porque alguém foi, cercou um campo e disse: isso aqui é meu, ou então alguém começou a produzir num campo, começou a haver diferença de produção. Por que o restante da comunidade não se rebelou contra essa ideia de propriedade privada? Contra aquilo que ameaçava a sua solidariedade grupal fundamental, sabendo principalmente que as comunidades primitivas são muito solidárias, são muito fechadas nas suas tradições. Nada disso foi explicado, né? Então, de repente, por conta do nascimento ou do surgimento da propriedade privada, muda-se a natureza humana. E agora a natureza humana é uma só. Vamos nos unir em grupo para predar outros grupos mais fracos. É isso que o marxismo detecta da natureza humana atual do ser humano. Os homens se reúnem em grupos, as classes sociais, para predar outros grupos, classes sociais mais fracas, mais frágeis. E isso ao longo de toda a história, né? Aí vem a questão: houve uma mudança da natureza humana por conta do surgimento da propriedade, inexplicável. Agora, por que o simples conhecimento da teoria marxista vai provocar uma outra mudança na natureza humana e fazer as coisas voltarem quase que como era no comunismo primitivo? Que propriedade, que força, que energia existe na teoria marxista, na doutrina marxista, que vai modificar a natureza humana e fazer com que o homem não queira mais ser predador de outro homem, não tenha mais anseio pela propriedade privada? Nós vimos que a solução normalmente dada para isso, né, foi a força do Estado contra os grupos que se lhe opõem, né, com as desgraças, violências que já são perfeitamente conhecidas e famosas. Então, o que ocorre na verdade é que o marxismo não mudou e não muda a natureza humana. O conhecimento da doutrina marxista não faz absolutamente nada em relação a isso. O que aconteceu nos países onde se estabeleceu um regime socialista de base marxista é que os membros do partido formaram uma classe à parte e começaram a predar o conjunto da sociedade, a transferir riqueza produzida pelo conjunto da sociedade para seu benefício pessoal e de suas famílias. Formaram-se outras classes muito mais cruéis, muito mais, vamos dizer assim, muito mais sanguinárias, muito mais ambiciosas do que as classes que haviam sido absorvidas ou destruídas pela Revolução Comunista. Bom, isso por enquanto é o que a gente tem a dizer. No próximo vídeo a gente continua explorando esse assunto. Muito obrigado.